Bom, pessoal, hoje nós iremos abordar o TFA, né, o Teorema Fundamental da Aritmética, que fala sobre a decomposição, né, dos números primos, né, dos números inteiros em fatores primos, tá? Então a ideia é o seguinte, então, como a gente vai falar sobre o número primo, então vamos definir, né, o que seria o número primo, tá? Então o número inteiro P, ele é dito primo se seus únicos divisores positivos são 1 e o próprio P, né? No caso eu coloquei em módulo aí, mas pode ser positivo, né? Ou negativo. Aí é o seguinte, nesse caso aqui, né? Caso contrário, se ele tiver mais divisores, né? Então nesse caso ele é um número composto, beleza? Vamos então aqui à nossa proposição. Sejam P um primo, né, e A um número inteiro. Se o P não divide o A, então o MDC, né, de P e A é 1. Bom, isso aqui para demonstrar é extremamente fácil, tá? Então a prova é o seguinte. Se P é primo, então os únicos divisores de P, pela definição, né, são 1 e o próprio P. Se o P não divide A, então o único inteiro positivo divisor comum de A e de P é 1. Logo, o MDC vai dar 1. E aí a gente tem, né, provado a nossa proposição. Bom, mais uma, tá? Seja um P um primo, né, e agora a gente tem dois números, né, inteiros. Se o P divide o produto de A e B, então P divide A ou P divide B. Como ele, aqui no caso é um ou outro, basta fazer um dos dois, tá? Então vamos lá. Suponha então que P vai ser primo e que o P divide esse produto, tá? Aí a gente tem duas ideias, né? Primeira ideia, se o P divide A, já está acabado, né? A tese já está estabelecida, beleza? Então a gente vai pegar a nossa segunda ideia, que é supor, né? Então a gente vai considerar então que o P não divide A. Pela proposição 1, né, que a gente viu no slide anterior, o MDC de P e de A é 1. Então, a gente já tem satisfeitas já as nossas hipóteses do Teorema de Euclides, tá? Para mais detalhes, dê uma olhadinha também nesse vídeo que está passando aí acima. Ou seja, o P divide o produto e o MDC de P e de A é 1. Logo, o P divide B. Nesse caso, P divide A ou o P divide B. No caso aí, a gente já tem satisfeita a proposição. Agora, a gente vai ter o nosso corolário, né? Consequência direta da proposição. Seja um P um primo, né? E a gente vai ter esses termos aqui, né? A1, A2, A3, AK, inteiros. Se o P divide esse produto aqui, né? Então, nesse caso, o P divide algum desses fatores, beleza? Então, vamos lá de novo. Eu tenho um número primo e eu tenho esse produto aqui, tá? Esse produtório aqui. Então, se o P divide o produto, né, então significa que o P vai dividir um AI, né, para algum I, né, pertencentes a 1, 2 e K. Né? Então, como eu falei, o P vai dividir alguns desses fatores. Então, nesse caso aqui, para a gente conseguir provar, a gente vai usar a ideia da indução, beleza? Então, bora lá. Vou fazer o seguinte, vou escrever, vai ser o jeito. Se o P, né, divide a 1, então a gente já está satisfeito aqui, tá? Agora a gente vai considerar se o P não divide o A1. Se o P não divide o A1, a gente tem que, pela proposição anterior, do slide anterior, pela proposição anterior, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o P vai dividir o A2, o A3 e o AK, né? Eu excluí, né, o A1. Logo, a gente vai ter o seguinte, né? Que para algum I pertencente a esse conjunto, né? No caso 2, 3 e K, se o P divide um AI, aí a gente já tem aqui
a nossa ideia, né? Acabou, então, vou colocar aqui, acabou a nossa prova. Se o P, aí eu vou utilizar de novo, né, o conceito inicial. Se o P não divide, né, esse aí eu já vou escrever de novo, tá? Pela proposição anterior, eu vou excluir de novo, né, esse termo, tá? Então, nesse caso, o P vai dividir o A1, o A2, o AI menos 1, AI mais 1 e um AK, beleza? Se o P não divide o AI, eu excluo esse AI, tá? Esse termo com índice I, e aí no caso o P vai dividir o restante, tá? Eu extraí um elemento. E aí o que vai ser esse conceito? Eu vou fazer no caso, né? K vezes, beleza? Então eu faço isso K vezes. Logo, temos que o P vai dividir o AI, né? Para algum I pertencentes a esse conjunto, né? 1, 2, 3, K. E acabou, então, de fato, a nossa prova. Aí a gente tem agora um teorema, né? Que diz o seguinte, né? Ele caracteriza, né? Um número primo além da definição, tá? Então, o teorema aqui diz o seguinte: seja P, né, um inteiro, né, excluindo aqui no caso o menos 1, o 0 e 1, tá? Então, ele pode ser qualquer número inteiro, só não pode ser menos 1, 0 e 1. Então, P é primo, né, se somente se o P dividir a B, acarretar que P divide A ou P divide B, para quaisquer A e B inteiros. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele está meio que juntando, né, as duas proposições numa só para formalizar esse teorema, né, para fortificar esse argumento. Beleza? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte. A ida, como é si somente si, né? A ida, pessoal, ela é direta da definição, tá? Então, não vou nem perder tempo nisso. A ida já é decorrência da definição, das proposições que a gente viu agora. Aí a volta agora. Então, a volta é o seguinte, eu vou supor, por absurdo, né, que esse P aqui, ele é um número que quando divide um produto, então divide um dos fatores. Mas, né, o P não é primo, tá? Então, sem perda de generalidade, a gente vai considerar o P aqui como sendo um número maior ou igual a 2. Se P não é um número primo, então nesse caso, pelo conceito, né, pela ideia de divisibilidade, existem A e B naturais, tais que P, né, ele é esse produto aqui de AB, onde o AB varia entre 1 e P, donde, né, a gente tem então que o P não divide A e o P não divide B, o que é uma contradição. Esse é o absurdo aqui, né, no caso. A gente chegou numa contradição, pois o P, né, no caso, divide um produto, ele divide um dos fatores. E a gente chegou justamente no contrário aqui, né, que a gente queria colocar. Então, a gente tem um absurdo, e o absurdo foi justamente nisso, né? Colocar então que o P, né, ele não seria primo, beleza? Bom, então era essa a ideia do vídeo de hoje. Eu aconselho, como eu estou fazendo aqui, né, nessa maratona aqui de teoria dos números, eu aconselho vocês a darem uma olhada mais do que uma vez, né, nesses conceitos novos que a gente está aprendendo aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima.